Fala aí, nono ano. Como estão todos? Espero que bem, né? Passamos um tempo aí afastados, porém agora nós estamos de volta. Na nosso último encontro em videoaula, nós estivemos corrigindo uma atividade, né? Fomos até uma cruzadinha, onde nós falamos de placas de rede, essas coisas todas, se eu não me falha muito a memória. Porém, nós íamos entrar em proxy firewall e nós não chegamos a falar sobre este assunto. Vou até recomendar a vocês, depois, se vocês quiserem saber exatamente mais como é que funciona os protocolos de rede, sobre TCP/IP com mais profundidade, assista então o TCP/IP, tá? É o filme TCP/IP. Vocês podem ver esse filme para que vocês fiquem mais atualizados sobre o que nós vamos falar agora, tá? E aí, na nossa apostila, não sei se vocês baixaram lá no blog, tá? Se quiserem ainda, tá lá, o blog ainda existe para vocês. Professor Odo Costa, se eu não me engano, .webnote.com. Vocês podem ir lá baixar essa coisa toda. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, que aí eu vou passar para vocês direitinho sobre o blog que eu coloquei para que vocês tivessem acesso. Tinha tirado o material de lá, porque nós não estávamos mais trabalhando, e aí eu precisava trabalhar com uma outra instituição, por isso, então, o material de vocês tinha sido tirado de lá. Mas se qualquer problema, a gente volta com o material para lá novamente. Ok? Vamos, então, aqui, eu vou compartilhar com vocês a página que nós vamos explicar sobre proxy e firewall, né? E o que são essas duas nomenclaturas dentro da nossa tecnologia de rede, né? Quando a gente fala de firewall, a própria imagem aqui, tá? A própria imagem, ela já está dizendo para você que essa parede aqui, ela não permite, tá? Determinados tipos de sites, determinados tipos de situações que tenham que passar por dentro da empresa. Então, por exemplo, de acordo, às vezes vocês estão dentro do laboratório trabalhando e a gente às vezes tenta pegar um tipo de site, né? Baixar um tipo de, como é que eu posso dizer, endereço de web. E aí o que acontece com isso? Ele não é permitido. Quem faz isso? O técnico, né? Programa essa firewall para que então essa parede seja construída e não é permitido essa passagem de informações, tá? Professor, aqui dentro da parede eu vejo aqui, ó, LAN e WAN, tá? Esses termos técnicos aqui, a gente não está aqui para aprender sobre redes. A gente está aqui para saber sobre o firewall e sobre o proxy. E aí sim, nós temos que nos voltar a isso, que é essa parede que interrompe, tá? Ela pode, determinadas interrupções que você pode levar. Tem como objetivo aplicar uma política de segurança a determinado ponto de rede, tá ok? Então ela impede que determinados tipos de assuntos não passem para os terminais pelos quais estão requisitando a sua rede de internet. Tá beleza? Vamos para o próximo aqui. O proxy, tá? O proxy, ele já é uma outra situação, tá? Ele tem que ser requisitado, o proxy dele tem que ser requisitado. Vocês estão observando aqui pela imagem, nós temos um servidor, tá? E nós temos os clientes aqui do lado, tá? Ele tem que solicitar esse serviço, ou seja, conectar com outros recursos dispositivos de um servidor diferente, e o proxy avalia o que será enviado ou não para os seus terminais. O firewall não. O firewall ele cria essa barreira, não permitindo determinado site. O proxy ele vai verificar se pode ou não. Então, ou seja, ele não tem uma barreira, ele faz uma verificação. Tá ok? E aí, senhores, nós terminaríamos aqui nessa página, né, sobre algo falando sobre a internet, tá? E depois nós entraríamos na página, na linguagem HTML, tá? Nós vamos começar, então, logo para que a gente não perca tempo, né? Nós não temos tempo para firulas nesse momento e nós temos logo que nos apressar no nosso conteúdo. Vamos lá, então. O conteúdo era bem pequenininho, então a gente tinha como falar sobre isso. E o que é a nossa linguagem HTML, né? Em abreviação e a expressão inglesa, Hypertext Markup Language,
que significa linguagem de marcação de hipertexto, né? É uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. Quem são os navegadores? Os browsers. São eles que fazem as interpretações dessas situações. Tá ok? Bem, para a construção das linguagens HTML é necessário utilizar tags, que são etiquetas que dizem o que exatamente será colocado nas páginas. Ou seja, essas tags são comandos que vão orientar, né, a pessoa que está programando para dizer como vai ficar exatamente as formas de informações na sua tela em HTML. Tá ok? Para que possamos editar uma linguagem HTML, utilizamos qualquer editor de texto, tá, gente? Qualquer editor de texto, tá? Qualquer editor de texto vocês podem utilizar. Onde o mais utilizado, quando você não tem um tipo de editor chamado Dreamweaver ou outro tipo qualquer que é direcionado ao HTML, tá? Outro dia eu estava até vendo um sobre HTML também que era muito legal você trabalhar, que ele já vem com os códigos. O Dreamweaver ele faz isso, ele vem com a principal parte do código e você só vai incluindo ali as informações, tá? E o que acontece com isso? Nós aí temos o quê? Nós temos o bloco de notas que nos facilita, ou seja, não é pago e o Dreamweaver deveria ser pago, se caso fôssemos utilizar em todos os terminais de equipamento, nós teríamos que ter uma licença para cada computador, tá? Porque o Dreamweaver é um software licenciado pela Adobe, ele é cobrado pela licença dele. Então, empresas que têm mais rapidez, né, necessitam de mais rapidez em confecção das suas páginas HTML, o que ela faz? Ela cria, então, ela dá esse suporte para que, então, ele possa utilizar o mais rápido possível, só colocando as instruções das páginas que precisam ser programadas para aparecer para o seu cliente. Ok? E aí, o que acontece? O mais comum que nós temos é o bloco de notas. E aí, vamos lá. Quando você faz um arquivo em bloco de notas, primeiro você salva ele em TXT. O que significa isso? Quando você salva ele em TXT, isso é a matéria que eu estou repetindo desde o ano passado, nós já vimos isso. Então, só estou fazendo um reforço da situação. Tá ok? E aí, quando você tem a extensão TXT, né? Então, você gravou o arquivo. Então, vou chamar meu arquivo de bola.txt. Nós chamamos esse arquivo TXT de arquivo fonte. Tá? Por que arquivo fonte? Porque qualquer situação que você for transformar no executável, que é o .htm, tá? .htm, se você for realizar o .htm e ele não executar por causa de alguma tag que saiu errada, alguma instrução que você colocou errado, o que vai acontecer com isso? Você terá que voltar no seu fonte e novamente colocar lá, você consertar o seu fonte, salvar novamente e dar um Alt F5 ou um FN F5 para ele reexecutar com a instrução que você consertou dentro do seu programa. Tá ok? E as principais tags disso aqui são as seguintes. Nós temos o HTML, que quando você quando você chama de tags, porque elas ficam entre os sinais de menor que e maior que, né? E aí, quando você termina uma tag, por exemplo, o HTML é uma tag de início e final de uma linguagem HTML. Então, quando ela inicializa em HTML. Ela está aqui, está até errada. Ela deveria estar em HTML. Ela só está em HTML, mas é HTML, tá? E quando ela termina com a barra para a sua direita, né? A barra normal, não é a contrabarra, não é barra invertida, é barra, tá? E ela inicia e termina a linguagem HTML. O read, tá? Também uma tag de abertura e fechamento que permite criar um cabeçalho na página, ou seja, ele abre um espaço na sua página e aí depois você pode colocar o título dentro desse cabeçalho. É assim que ele funciona. O title serve para colocar um título no cabeçalho que você criou. Tá? Também é uma tag de abertura e fechamento. A body é uma tag de abertura também de fechamento, ou seja, a partir da body que você começa a formatar o seu programa em HTML. Tá ok? Aí nós temos aí as tags de formatação.
o I, que permite colocar um texto itálico, vocês estão vendo, observando, que ela também é uma tag de abertura e fechamento. Nós temos o body, o B, que é o bold, né, que permite colocar um texto em negrito, que também é uma tag de abertura e fechamento. Lá embaixo nós temos a tag U, tá, que é underscore, que sublinha, que é uma tag que permite colocar sublinhado, também é uma tag de abertura e fechamento. Tá? Deixa eu dar uma hidratada na garganta. E aí o que acontece com isso? Nós temos a P e a BR. A P é quando você quer deixar uma linha em branco, né? Você escreveu numa linha, pula uma linha, deixa uma linha em branco e escreve na próxima. É uma tag única. Ela não tem abertura, tá? Ela só tem abertura e não tem fechamento. A BR não. A BR ela serve para você colocar as linhas bonitinhas uma abaixo da outra, formatadas como se fossem parágrafos. Ou seja, BR ele vai colocar para baixo. Se você não colocar BR, o que acontece? Todo texto que você for digitando em HTML, ele vai ficar extensivo, numa linha única, e não é isso que a gente quer. A gente sempre vai querer o quê? A gente vai querer que ela coloque uma linha sempre abaixo da outra. A P também coloca uma linha abaixo da outra, sendo o quê? Soltando uma linha. A BR não. A BR ela coloca uma linha após a outra, sempre colocando o parágrafo certinho, para que o texto não fique formatado em uma única linha. Tá ok? Deixa eu ver se nós temos mais alguma coisa aqui. Não, nós não temos mais nenhuma situação. Bem, eu espero que com isso, né, vocês possam pegar lá o HTML. Se alguém tem lá que baixou, se alguém tenha baixado a apostila, tá? Nós já temos exercício lá na página 20, que vocês podem fazer esse programinha aqui, tá? Executar. E aí na semana que vem, eu devo estar enviando outra videoaula para vocês, para que então eu possa estar falando sobre esse programinha de vocês. Mas de antemão, vocês já podem executar o programinha para vocês verem como é que ficou. Tá ok? Aqui embaixo nós temos outra atividade, deixa eu ver se nós temos mais atividade aqui embaixo. Temos aqui, ó, mais prática 20 e nós temos aqui até a 21. Tá ok? Então vocês podem estar fazendo essas atividades, tá ok? E a gente depois ir discutindo ela. Segundo a coordenação, me passou que nós teremos aí um momento de que a minha disciplina estará dentro do projeto de vocês, Pitágoras, né? Vamos aguardar que isso aconteça. Se não aconteceu, vocês já sabem o meu e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo e-mail, tá? Que vocês têm aí com toda certeza, vocês guardaram. Assim eu espero, tá? E aí a gente possa estar tirando as dúvidas de vocês. Tá ok? Bem, vamos ficando por aqui então. Espero que tenha ajudado. Não esqueçam de assistir o filme TCP/IP, tá? Que o filme fala muito bem sobre proxy e firewall, tá? Vocês vão ver lá e falam sobre tudo aquilo que nós falamos sobre conceituação de TCP, SMTP, essas coisas todas, tá? Os tráficos, como funcionam as informações do tráfego da internet. Tá beleza, senhores? Espero que todos fiquem bem, tá? Para o nosso próximo encontro na nossa videoaula. Um grande abraço para vocês e até a próxima.